Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Bezerra do Estácio, aqui em nosso canal no YouTube. Mais uma vez, aqui estamos para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E que os nossos amorosos amigos espirituais continuem nos amparando neste trabalho singelo e nos fortalecendo para vencer os grandes desafios. Vamos nos permitir uma pausa para a reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. E hoje, quero falar com vocês sobre mais uma parábola. Hoje é a parábola do fermento, que está em Mateus, capítulo 13, versículo 33. Certa vez, o Mestre Jesus contou aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e pôs em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. O que significa a parábola do fermento? Muito breve. Jesus usou uma mensagem muito simples e objetiva nesta parábola, algo que pode ser compreendido facilmente. Ele descreve uma situação rotineira na vida de qualquer dona de casa da época, que é o processo de fazer o pão. Para fazer receita, a mulher colocou uma pequena quantidade de fermento em uma grande quantidade de farinha. Após realizar a mistura, restava apenas deixar a massa descansar, esperando o fermento fazê-la crescer. E a história é uma metáfora para o crescimento interno do reino de Deus no mundo. Da mesma forma que o fermento penetra e se espalha dentro da massa, fazendo-a crescer, o reino de Deus se alastra, melhor dizendo, pelos 4 cantos da terra. E o fermento é a substância biológica ou química que faz crescer ou levedar. Tanto que faz com que, através desse micro-organismo, o levedo, a massa torne-se então mais leve. E ele é bastante utilizado na produção de pães e derivados milenarmente, há muito tempo. A farinha serve de alimento para o homem, mas nesta parábola, uma mulher escondeu o fermento em 3 medidas de farinha. O resultado foi que todo o alimento ficou levedado. Embora o fermento torne o pão mais macio e mais fácil de comer, ele não nutre nem alimenta. O fermento serve apenas para tornar o pão em algo mais atraente, fácil de ser digerido e para gerar um crescimento que não é natural. O fermento que esta mulher tomou representa o trabalho do Evangelho, que se desenvolve através dos tempos, por meio dos discípulos da boa vontade, até que a humanidade fique completamente transformada. Assim como a massa se fermenta vagarosamente, assim também a humanidade não compreenderá nem assimilará os ensinamentos espirituais de uma só vez, mas sim aos poucos, dia após dia. E o que dizer um pouco do fermento leveda toda a massa? Jesus recorda que um pouco de fermento leveda a massa toda. E pensando a respeito da sociedade, isso significa que cada cidadão precisa compreender que a sua própria conduta em diferentes âmbitos, particularmente no exercício profissional, religioso ou de qualquer representação, tem amplo alcance na esfera do coletivo. Nesta parábola estudada hoje, Jesus compara o reino de Deus com tal fermento, não com o fermento bem guardado na gaveta do armário. Compara-o com o fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado, isto é, fermenta. Isso faz diferença, porque o fermento guardado na gaveta ou fermento que não sai da prateleira do supermercado
poderá ter todas as qualidades de que precisa para fazer crescer a massa do pão. Mas o que adianta isso? Se não vai sendo misturado à massa, se não vai sendo escondido em 3 medidas de farinha. Fermento não misturado à massa é que nem capital morto, é que nem um objeto, uma energia usada inadequadamente, é que nem aquele recurso material escondido numa caixa bem secreta. Fermento não usado, ele se estraga e ele começa a cheirar mal. Ele perde a sua força de fermentar, de fazer crescer a massa do pão. A finalidade única do fermento é ser misturado à farinha, para que a farinha, por sua vez, se transforme em fermento. Em paralelo, quanto mais a humanidade estudar o Evangelho, tanto mais gosto irá tendo por ele e tanto melhor o irá compreendendo e descobrindo como aplicá-lo em todos os departamentos das atividades terrenas. E, caros irmãos, o mesmo acontece a cada um de nós. A princípio, lutamos com dificuldades para compreender e aceitar os preceitos divinos. Mas se persistirmos no estudo, nossa compreensão irá aumentando, até ficarmos ávidos não só para bem entendê-los, como também para vivermos de conformidade com eles. E este Evangelho de Jesus, trazendo essas mensagens maravilhosas a cada um de nós. O que temos feito? Nos autoavaliemos com os recursos infindáveis que o Pai Celeste nos dá. Bom, é isso que temos para as nossas reflexões de hoje. Espero que tenhamos aproveitado esses momentos e que possamos estar juntos na próxima semana, em que falaremos sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E se você gostou dessa mensagem de Jesus e acredita que fará sentido para alguém, por favor, faça chegar a mais pessoas. Compartilhe essa mensagem. E deixo um abraço fraterno em todos. Fiquem em paz e continuem se cuidando.